Torcedor rubro-negro acordou nessa manhã de sexta-feira com um gosto muito amargo na boca. O Flamengo poderia ter vencido a partida de ontem no Maracanã contra o Estudiantes por 3-4-0, resultado que poderia ter sido construído até já no primeiro tempo. Mas a verdade é que foi 2-1. E, é claro, o torcedor está muito aborrecido com a arbitragem, muito chateado, com razão, tem que estar mesmo, porque o que aconteceu ontem no Maracanã foi um escárnio, foi um absurdo. Enfim, ultrapassa todos os limites do aceitável, mas a gente vai falar muito sobre tática aqui nesse canal, obviamente, porque a gente vai explorar tudo o que aconteceu em termos táticos nessa partida. Uma mudança ali no segundo tempo, que o Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes, conseguiu dar uma ajeitada no time, e isso explica um pouquinho o fato do Flamengo ter finalizado, por exemplo, 11 vezes no primeiro tempo e só 5 no segundo. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática, trazendo esse pós-jogo de Flamengo 2, Estudiantes 1. Isso, foi só isso mesmo. O Flamengo estava com 2-0 já com 8 minutos e acabou sofrendo um castigo ali, sofrendo um gol no finalzinho do jogo, uma jogada ali de escanteio. Bom, eu quero só pedir o like, né? Só quero pedir o like, só por favor. Like, compartilhamento, o hype, se você puder comentar aqui também, te agradece. Tem o Pix do canal, quem puder contribuir financeiramente, a gente também fica muito satisfeito. Tem também no seu clube de membros, tá? Vamos começar com as escalações. Eu vou colocar aqui as escalações na tela para vocês. Primeiro com a escalação do Flamengo, tá? O Flamengo foi a campo com Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Alexandre não está apto e quem foi a campo foi o Ayrton Lucas. Saúl de la Cruz como volante. Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Eu tinha falado da possibilidade do BH jogar, mas o Felipe botou o Pedro e o Pedro já abriu o placar com 15 segundos de jogo, tá? Vamos para a escalação agora do Estudiante, que foi bastante modificada pelo técnico Eduardo Domingues, e não deu muito certo essa modificação, né? Eu tenho visto isso com muita frequência, acontecer bastante. Treinadores que vêm ao Maracanã e querem mudar demais o seu time para poder tentar surpreender o Flamengo, para poder ser até um pouco mais precavido, né? Um pouco mais defensivo, e acabam fazendo besteira. Por exemplo, Vitória fez isso lá, o nosso digníssimo Fábio Carelli resolveu mudar tudo. Enfim, tem alguns casos de treinadores que vêm ao Maracanã e mudam demais, acabam metendo os pés pelas mãos, e foi isso que aconteceu no primeiro tempo da partida de ontem. Então vamos olhar aqui esse 4-1-4-1 com Muslera, Gomes, Nunes, Rodrigues e Arsamendi. Até aí tudo bem, a gente já imaginava que fosse essa linha defensiva mesmo. Ele coloca o Piovi como esse primeiro volante, o cara que perseguiu bastante, inclusive o Arrascaeta. E aí ele tinha também o Facundo Farias lá pelo lado direito, Ascacibar e Amondarain, esse tripé de meio campo, e o Medina aberto pelo lado esquerdo, o Carrilho, o atacante lá isoladão na frente. Barrou, por exemplo, o Thiago Palácios, que é o melhor jogador do time. Barrou também o Alexis Castro, que é um cara que joga ali como ponta esquerda, às vezes um pouquinho mais por dentro também, que joga sempre também, um cara importante, dois jogadores importantes, e que ele tirou do time, e isso acabou gerando impacto não só técnico, mas também tático, que a gente vai começar a explorar tudo isso a partir de agora com os vídeos. Prepara que vem textão aí, tem muita coisa para a gente falar. Prepara para um vídeo longo, bem detalhado, bem, né, explorando todos os detalhes, porque tem muita coisa para a gente falar, beleza? Bom, vamos lá. O Flamengo começou fazendo um gol, né? O jogo começou 1-0 para o Flamengo, porque o De La Cruz recebe essa bola aqui, passa para trás, já vai achar aqui o Plata, que está aqui por dentro, e que joga a 2 toques. Todo mundo a 2 toques. Plata, domine, passe. Arrascaeta, domine e passe. Todo mundo a 2 toques, ninguém ficando muito com a bola, ninguém prendendo muito a bola, todo mundo jogando rápido. O Pedro perde aqui a posse de bola, e aí ele tem muito mérito de lutar pela bola, e aqui, na minha humilde opinião, o Rodrigues, né, o Facundo Rodrigues, falha, né? Dá uma pichotada aqui, tenta chutar essa bola aqui no Pedro, e aí o Pedro recupera essa bola. Muito legal de ter lutado por essa bola, né? O Pedro brigando pela bola, e aí o gol está muito na conta também do senso de urgência do Plata, que percebe que essa bola vai ficar ali na direção da linha de fundo, ele já vai se deslocar para lá. Ele tem muito senso de urgência, né? O Plata tem muito isso no jogo dele. E aí, ele jogando de primeira também, isso ajudou demais. O fato dele jogar de primeira, jogar de direita, né? Foi talvez a melhor ação do Plata na partida. Talvez a melhor ação do Plata na partida. E a capacidade técnica do Pedro para dominar já girando e bater de canhota. Ele que é muito acima da média. E o Flamengo, como eu já falei, começando o jogo já com 1-0, tá? O Estudiante subia o seu bloco de marcação, subia um pouquinho suas peças, tá? Não ficava só com o bumbum lá atrás. Eu avisei aqui, falei, olha, o Estudiantes é um time que pode subir as peças.
O Eduardo Domingues não é um treinador que fica lá com o bumbum na trave, não. Tinha avisado aqui no pré-jogo para vocês. Aliás, muita coisa que eu falei aqui no pré-jogo aconteceu no jogo de ontem, tá? E eu fico, sim, satisfeito quando as coisas acontecem dentro do campo, tudo que a gente fala aqui no pré-jogo. Então, 4-2-3-1, tentando fechar bem o corredor central, tá? O Carrilho um pouquinho mais à frente ali. Essa era a formação que o técnico Eduardo Domingues escolheu para poder subir um pouquinho suas peças, tá? A gente vai olhar aqui agora o Ayrton Lucas bem recuado, o Lino também bastante recuado, o Felipe baixava o Lino, orientava o Lino para baixar bastante, para poder atrair aqui o Roman Gomes, para poder fazer esse cara andar para frente, e isso gerou algumas vantagens para o Flamengo, nós vamos falar sobre todas elas. Aqui o Saul, muito inteligentemente, né, também, ganhando as costas do Facundo Farias, obrigando aqui o Ascaciba a persegui-lo, tá? O Ayrton Lucas vai fazer o passe aqui para o Saul, ele vai achar aqui o Arrascaeta e o Piove já saindo lá do corredor central para vir perseguir o Arrascaeta. O Piove perseguia muitas vezes o Arrascaeta. Eu também tinha apontado para vocês que o Estudiantes era um time que fazia umas perseguições individuais, que isso poderia gerar espaço para o Flamengo. O Felipe entendeu muito bem isso no seu estudo pré-jogo ali, preparou o plano de jogo do Flamengo para se aproveitar desses espaços que são deixados por conta dessas perseguições. Muito, muito bem feito o plano de jogo do Felipe, mais uma vez, né? Mais uma vez. Bom, a gente está vendo aqui o Piove perseguindo o Arrasca consegue escorar essa bola aqui para o Saul, mas depois o Roman Gomes consegue recuperar. A gente está vendo aqui mais uma vez o Flamengo construindo, começando uma construção, e aqui o 4-2-3-1 em bloco médio-alto, digamos assim, se transformava em 4-1-4-1 em bloco médio e bloco baixo. Então o time andava para frente um pouquinho mais em 4-2-3-1, e aí quando andava para trás, o Amondarain saía ali de junto do Piove e ia buscar o lado esquerdo ali para tentar perseguir algum jogador que fizesse um movimento por ali. Normalmente o Plata, a gente está vendo que o Varela também bem recuado, o Felipe baixava as peças, tanto os laterais quanto os pontas em alguns momentos, para poder gerar espaço nas costas, como ele faz muito bem, né? Aqui então esse 4-1-4-1 do Estudiantes, né? Aqui o Samuelino mais uma vez, como sempre acontece, né, prendendo mais de um adversário, e isso gera uma vantagem muito grande para o Flamengo. Tem um cara mais próximo dele, tem dois caras olhando para ele, preocupados com ele. Vai haver aqui um salto, vai haver aqui uma cobertura do jogador que está ali mais dentro da área, que, se eu não me engano, é o Santiago Nunes, né, o zagueiro, vai saltar e aí o Samuel já vai achar aqui o Arrascaeta dentro da área. A quantidade de vezes que o Samuel fica no 1 contra 2, entende que tem uma vantagem e acha o Arrascaeta é uma enormidade. Para mim, melhor em campo ontem, Samuel Lino, boa atuação também do Saúl enquanto esteve em campo, muito boa atuação também do Varela, alguns jogadores jogando bem, os próprios zagueiros também muito seguros nas disputas pelo alto com o Carrilho, mas para mim o Samuel Lino foi o cara que mais influenciou e eu vou mostrar para vocês por quê, né? Joga demais esse cidadão, joga muita bola, tá? Aqui não deu em nada muito perigoso, aliás, deu sim. A bola vai sobrar aqui para o Saúl, ele vai bater de direita, a bola passou perto, hein? Aqui a estrutura de bloco alto do Flamengo, em que o Felipe fez uma escolha que era ter o Samuelino num zagueiro, o Pedro no outro e o Arrascaeta no volante. Muslera, homem livre, e aqui nas costas do Samuelino, perdão, o Gomes ficava livre. Era o homem livre, o lateral direito. Ah, Rafa, mas isso é um problema. Eu até achei que era um problema no início. Só fui entender um pouquinho mais à frente. Demorei um pouquinho para entender por que o Felipe fez isso. Vou explicar isso para vocês já já. Aqui, o Muslera conseguindo conectar a bola no Gomes, mas foram só duas que ele conseguiu conectar. Muitas vezes até o Gomes estava livre e o Muslera não conseguiu identificar e não conseguiu conectar essa bola aqui no Gomes, tá? Mas eu já vou explicar para vocês por que o Felipe fez essa escolha, tá bom? E aqui a gente vai ver de novo o 4-2-3-1, e esse aqui é o lance do gol do Flamengo, o lance do segundo gol do Flamengo. O Ortiz se deslocando ali para o lado direito para poder atrair aqui o Medina, tá? A gente está vendo que aqui o Facundo Farias, ele já não está mais olhando para o Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas, muito baixo aqui, também tem uma razão de ser, é atrair o Facundo Farias. Ele tinha sido atraído pelo Ayrton Lucas, ele andou para frente, aqui ele vai tentar fechar o meio, quem vai andar para o lado aqui é o Medina, o Rossi vai fazer aqui o passe no zagueirão, ó, olha só, e ele vai achar uma inversão. O Flamengo machucou muito o Estudiantes com as inversões, por conta desse 4-2-3-1. Porque quando você consegue superar essa linha de 3, só tem dois sozinhos ali. Como é que eles vão cobrir a amplitude? Como é que eles vão cobrir os lados do campo? Então isso gera um desequilíbrio, né? Então, quando você consegue atravessar essa bola, você machuca muito. Então, a bola chegando aqui para o Samuelino, a gente tem até um movimento aqui, se eu não me engano, do Piove, que vai baixar para poder estruturar a linha de 4, para poder ajudar ali a não deixar muito buraco ali no corredor central, porque o Gomes já saltou no Lino e o Facundo Farias ainda está muito atrasado na jogada, digamos assim. Ele não está vindo aqui ajudar
o Gomes, né? E aí, um contra um, basicamente, aqui do Lino contra o Gomes, é problema para o Estudiantes. E aí o Ayrton, né? Que é muito bom nessas ultrapassagens, tem muita força para ultrapassar, e quando ele encontra um espaço para fazer isso, ele vai muito bem. O Ayrton tem que se projetar no espaço e não já estar lá. Ele é um jogador que faz muito bem isso aqui que a gente vai ver agora. Ficou muito espaço aqui, o zagueiro não conseguiu cobrir muito bem aqui as costas do Gomes, do lateral direito. O Ayrton Lucas vem com bastante liberdade. Quem vem aqui abordar o Ayrton Lucas é o próprio Gomes, né? O Santiago Nunes não vem fazer aqui uma cobertura. O Gomes ficou com dois jogadores ao mesmo tempo. Vem aqui o cruzamento do Ayrton Lucas, de um lateral para o outro. O Varela está ali nas costas do lateral esquerdo ali, que é o Assamendia. O Assamendia não consegue identificar a chegada do Varela nas costas. O cruzamento é perfeito e o Varela finaliza muito bem. E o Flamengo tinha 2-0 com 8 minutos. E o primeiro tempo foi um open bar de criação de vantagens o tempo inteiro do Flamengo, especialmente na primeira fase de construção, para depois gerar vantagem na progressão e criar jogadas. Então a gente vai ver aqui uma série de jogadas em que o Flamengo foi gerando vantagem, muito por conta do bom plano de jogo, volto a dizer, do Felipe Luiz para essa partida. E, claro, né, da capacidade dos jogadores de interpretarem os espaços, de interpretar as vantagens, de aplicar dentro de campo aquilo que é pedido pelo Felipe. Eu sempre falo muito sobre isso, porque tem que dar crédito aos jogadores, tanto quando eles vão bem, quanto também eles vão mal, né? Porque não pode ficar só essa coisa de o Felipe é o herói quando o time vence e também é o vilão quando o time perde. Então, é óbvio que é sempre compartilhada a responsabilidade para o bem e para o mal, né? E aqui, a gente vai ver mais uma progressão. O Varela aqui baixando para receber essa bola do Ortiz. O Plata baixando também para atrair a marcação. E aí, já gerou espaço nas costas. Esse movimento aqui do Plata gerou espaço nas costas. O Felipe, mais uma vez, né? Fazendo seus jogadores baixarem para gerar espaço nas costas. E aí, entrava muito passe aqui na profundidade, nas costas do Arsamendia para o Varela. O Flamengo abusou do direito de fazer esse espaço na profundidade. Inversões e também passes nas costas da última linha. Foi um open bar e o Flamengo gerando muita vantagem. Bola longa, né? Primeira bola, né? O Flamengo ganhando muito a primeira bola e os dois volantes aqui sempre preparados para ganhar essa segunda bola. A primeira bola, né? O Léo Pereira e o Ortiz também, mais o Pereira do que o Ortiz, né? Que era ele que brigava mais com o Carrilho, vencendo a maioria, e aqui os volantes próximos das jogadas, que é uma orientação do Felipe. E aqui, por que eles estão próximos da jogada? Porque eles não estavam saltando pressão lá próximos da baliza do Estudiantes, não estavam tão avançados. O Arrascaeta fechava ali no volante, fixava ali no volante, né, que era o Piove, e aí, com isso, os dois volantes do Flamengo ficavam mais recuados. Para quê? Para poder proteger a segunda bola, para poder ganhar a segunda bola, para poder estar mais próximos dessa bola que é lançada. Então, muito bem sacado também aqui pelo Felipe, e o Flamengo conseguindo ganhar as segundas bolas e tendo muito volume de jogo também por causa disso, tá? Aqui uma bola que vai entrar do Ayrton Lucas para o Arrascaeta, também arrastando o Piove, olha só, mais uma vez o movimento do jogador do Flamengo, arrastando um jogador do Estudiante aqui para o corredor lateral, gerando espaço nas costas. O passe vai entrar para o Arrasca, ele vai tabelar com o Ayrton. Muita tabela simples, assim, né? 1-2, aquele famoso toca o M-Voe dos argentinos. O Flamengo gerava vantagem assim, muita simplicidade, às vezes com o terceiro homem, às vezes 3 jogadores envolvidos, às vezes só 2. Uma tabela simples aqui. O Ayrton Lucas vai sofrer essa falta aqui. E a gente vai começar a falar sobre faltas já já, né? Essa aqui era uma falta para cartão amarelo. Essa aqui, se eu não me engano, o juiz deu. Essa aqui foi uma falta que o juiz deu e, bom, foi uma das poucas vezes que ele acertou na partida, né? Aqui o Lino, mais uma vez ficando em 1 contra 1, ele não dá esse passe primeiro para o Arrascaeta. Olha o cognitivo do Lino. Se ele dá esse passe logo aqui para o Arrascaeta não teria tanta vantagem assim. Então ele espera ficar no 1 contra 2, ele espera ter dois caras ali cuidando dele, e aí sim ele vai dar o tapa para o Arrascaeta, aí sim o Arrascaeta está mais livre, e aí, é claro, né, com o Arrascaeta livre, o zagueiro fica preocupado em saltar pressão nele, ele não consegue tomar a melhor decisão, o Pedro faz o facão, o tapa vem, muito bem dado pelo Arrasca, e aí o Pedro faz um drible espetacular, aí acaba perdendo esse gol. O Muslera fechou bem aqui o ângulo, foi muito bem e consegue defender. Eu acho que o Pedro talvez não tenha conseguido esconder tanto a intenção do chute. Acho que o Muslera entendeu, por esse movimento aqui do Pedro, que ele não projeta tanto assim o corpo para a diagonal, daquele jeito que o Mbappé costuma fazer, o Neymar também faz isso muito bem. Tem alguns jogadores aí de muito bom nível no futebol mundial, que fazem isso muito bem. Você tem que projetar um pouquinho mais o corpo para como quem vai bater na diagonal e depois virar o pé. Achei que o Pedro talvez não tenha conseguido esconder também a intenção aqui da sua ação, e o Muslera conseguiu entender que a bola vinha no canto dele, e aí faz a defesa muito bem feita, teve muito mérito. Não dá para dizer que isso aqui é displicência do Pedro, não.
Isso aqui não é displicência, não. Até acho que o Pedro teve alguns momentos ali de algumas ações que eu não achei legal, eu vou mostrar para vocês já já. Mas aqui não, aqui é o erro, aqui faz parte, aqui é o detalhe do detalhe, e o Muslera indo muito bem, e perder gol também faz parte, acontece, né? Ele faz um gol ali num giro espetacular no começo do jogo, não era uma chance tão clara assim, ele gira, faz o gol de canhota, aqui ele perde a chance clara, isso acontece, isso faz parte. Aliás, só fazer um pequeno parênteses aqui, falarei um pouquinho mais aqui sobre erros técnicos de outros jogadores. Vou apontar erros técnicos de outros jogadores aqui nesse vídeo, mas importante, talvez você esteja chegando agora no canal, não conheça, enfim, só para deixar claro que aqui nesse canal a gente normaliza o erro, a gente sabe que é normal o erro, então a gente aponta o erro, mas sem caçar bruxa, sem ficar aqui fazendo aqui uma perseguição ao jogador e ficar aqui tratando isso como uma coisa extremamente negativa. Acontece. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar aqui daqui a pouquinho sobre o Arrascaeta, que não estava bem. O Arrascaeta tem muito crédito, é um craque, tá jogando pra caramba, a temporada dele é espetacular. Vou apontar o erro. Aqui é canal de gente madura para gente madura, tá? Então, só para não vir comentário, você tá, não, não. Aqui a gente entende que o erro faz parte, tá bom? Então vamos seguir. Vamos seguir. E vamos ver aqui o Arrasca, aqui, ó, já girando aqui para dentro da pressão. Isso aconteceu com uma grande frequência na partida. Ele deixando de jogar um pouquinho mais rápido, deixando de fazer um passe para tentar ficar um pouquinho mais com a bola, reter um pouquinho mais a bola e levar essa bola justamente para onde estava a maior pressão. Ele levando a bola para a zona de pressão, aqui ele tenta fazer o giro, perde a bola. Isso acabou tirando muito o volume de jogo do Flamengo, especialmente no segundo tempo. E isso é ruim, porque é o famoso deixar o adversário gostar do jogo, né? O Júnior Maestro gosta muito de falar isso. Usava-se muito essa expressão antigamente. Você dá volume para o adversário, você passa a entregar a bola para o adversário quando você perde a bola assim de maneira um pouco boba, digamos assim, tá bom? Aqui o Lino, mais uma vez na esquerda, fazendo passo para trás, tá? Flamengo pesando um lado do campo, aqui até o próprio Arrascaeta vem aqui para ser uma opção de passe, né? Vem baixar aqui em apoio, e Flamengo mais uma vez machucando o Estudiante com as inversões, tá? Então, plano de jogo muito bem trabalhado, as inversões machucando muitas bolas na profundidade também. Aqui o Ortiz baixando a bola na profundidade para o Varela, tá? O Varela vai matar essa bola aqui, o Plata vai se aproximar, o Pedro também. E aqui, de novo, a ideia de ter vários jogadores em volta da zona da bola, ou para inverter, ou então para gerar espaço nas costas aqui dessa linha de marcação do Estudiante, que os caras perseguiam, então gerava espaço, as coberturas não eram muito bem estabelecidas, e aqui vai acontecer esse tapa aqui do De La Cruz para o Varela, ele vai cruzar muito bem, né? Cruzamento consciente do Varela, só que a bola quica no gramado antes de chegar aqui o Samuel Lino, ele pega de baixo pronto, pega meio mascado, e essa bola acaba indo para fora, uma pena, uma pena. Aqui de novo o 4-2-3-1, do Estudiantes, tá? A gente apontando aqui o 4-2-3-1, que vai virar 4-1-4-1, ó, quando a bola chega aqui pro corredor lateral, tá vendo? O Amon Darain perseguindo ali e o Piove ficando mais sozinho aqui nesse corredor central. O que isso impactava em alguns momentos? O Flamengo mais uma vez movimentando, ó, o De La Cruz arrastando aqui o Medina para poder gerar uma linha de passe pro Pedro, e o Pedro vindo fazer um movimento aqui, o Pedro não tá aparecendo aqui, tá aparecendo só a setinha, né? Ele vai baixar aqui em apoio, e as janelas de passe aparecendo muito. O Flamengo brincou de manipular essas peças do Estudiantes no primeiro tempo. Foi brincadeira, tá? Foi brincadeira. Aqui, mais uma vez, a bola longa e o Flamengo preparado para se defender da casquinha, que é uma jogada perigosa desse Estudiante. O Carrilho sobe e dá a casquinha para quem vem fazendo aqui um movimento de ruptura, mas o Léo e também o Ayrton Lucas preparados aqui, já atacando aqui as costas, onde essa bola vai cair, para não ter chance nenhuma do Flamengo sofrer com esse tipo de jogada, tá? Então, tudo muito bem preparado e planejado. Aqui o Lino bem baixo, mais uma vez o Lino bem baixo para atrair o Gomes, tá? Ele vai ficar aqui como se fosse um volante, tá? Ele vai se manter aqui como se fosse um volante. O Rossi vai achar muito bem aqui o Pedro em corredor lateral. O Pedro tem que fazer um pouquinho mais esse movimento. O Rafa Scout, quando esteve aqui no canal semana passada, falou do Pedro impactar um pouquinho, às vezes, saindo para o corredor lateral para gerar espaço para esse tipo de movimento aqui, ó. Samuel Lino percebe que o Pedro conseguiu dominar, que essa bola já está inteira aqui para o Pedro, que ele está com a posse de bola. Ele dominou, vai dar o tapa para o Arrasca. O Lino já está atacando o espaço, que é muito inteligente. Baixar esse passe aqui para o Plata, e o Plata vai fazer um bom domínio e vai acabar errando aqui na cavada. Então, assim, o Plata também não estava bem tecnicamente ontem, não estava. Amassou a bola, tirando o lance do primeiro gol, que de fato ele foi bem demais. Alguns outros lances ali, de alguns momentos, mas na maioria das vezes, né, na maioria esmagadora dos lances, ele pecando, retendo um pouquinho demais a bola também, assim como o Arrascaeta. Não estava, como o Felipe sempre fala, né, naquela noite do refino técnico ali, errando aqui a cavada. Ele que é bom nessa cavada, ele que sabe fazer, já deu título de Copa do Brasil para o Flamengo com essa cavada aqui acabou pecando, jogou a cavada bem longe do gol. Aqui um lance do Arrascaeta de novo, jogando a bola para pressão e perdendo a posse de bola. E aqui o lance do pênalti, de fato não há intenção do jogador, se eu não me engano é o Piove, né, de botar ali
a perna dele no caminho do Samuel Lino, mas, ao mesmo tempo, o Lino também não atrasa a passada dele para propositalmente encostar a perna dele no Piove. Então, assim, sem querer, também é falta. Ele está na passada, só que a perna dele bate na perna do Lino, e por conta disso, parece que o Lino tropeçou na própria perna, mas não é. Não sei se dá para eu tentar mostrar de novo aqui, o vídeo hoje está muito comprido, então quando eu volto, olha só. Não sei se dá para perceber, mas aqui, nesse momento aqui, o pé do Lino acabou de bater no Piove. E é por isso que ele bate aqui na perna dele, tá? E aí o juiz ignorou esse penal aqui pro Flamengo, tá? Primeiro erro absurdo do juiz. Números do primeiro tempo, foi um massacre, realmente 61% de posse de bola, é mais ou menos a média do Flamengo na Libertadores e no Brasileirão. 11 chutes, 11 finalizações, 3 no gol, 289 passes. Até achei que teve muito passe do Estudiantes nesse jogo, tá? 184 um pouco acima da média que o Flamengo costuma permitir aos seus adversários. Muito por conta de alguns erros técnicos que entregava a bola, você entregava a bola para o adversário, ele tinha posse, você perdia volume e ele trocava passe ali. Isso explica um pouquinho esse número de passes um pouquinho mais alto. E o Flamengo acertando muito os passes também, né? O Flamengo estava bem nos passes mais triviais, aquela tomadinha de decisão no último terço, aquele último passe. Ou então na finalização do Pedro, por exemplo, né? O Flamengo pecando, tá? O Flamengo atacando bastante pela direita, muito por conta dessas inversões, né? Pesava o lado esquerdo, invertia a bola lá pro Varela, que mais uma vez atacou bastante. Então o Flamengo atacando mais pelo lado direito, né? Legal aqui essa estatística também das zonas de ataque, né? E aqui a gente já tá no segundo tempo, o Lino mais uma vez baixando, e aqui o Pedro dando essa bola de letra. Isso aqui eu já acho que é desnecessário, entendeu? Assim, eu acho que não precisa. Por quê? Quando você usa a letra, o chapéu, a caneta, qualquer que seja esse recurso mais rebuscado, né, que a gente adora ver, quando ele é recurso para você realmente gerar vantagem, pô, beleza, estou totalmente de acordo, 100%, 1000% de acordo. Só que aqui, se ele dá esse tapa de canhota, ele deixa o Plata na boa, talvez até para ficar de cara com o goleiro. O Plata já estava aqui em vantagem posicional, vantagem cinética, já tinha ganhado as costas aqui do opositor. O Pedro tinha que dar esse tapa com força, de canhota. Não vem me dizer que o Pedro não tem capacidade de dar esse passe aqui de canhota, porque ele tem. Né? É ajeitar o corpo, dar esse passe com força de canhota, para essa bola chegar lá, já para o Plata, de repente, às vezes nem dominar, já ficar ali de frente para o goleiro, dar um tapa e fazer o gol, correr para abraço. Mas o Pedro escolhe a letra. O Pedro tem um pouco dessas, né, gente? A gente elogia muito o Pedro aqui, o Pedro é craque de bola, é cracaço, mas o Pedro tem um pouco dessas. Às vezes ele perde um pouco assim o tom do jogo. A gente já viu isso acontecer em outros momentos e algumas ações assim que são desnecessárias. E assim, esse início do segundo tempo do Pedro não foi legal. Ele enfeitando um pouquinho demais as jogadas, olha só. Por que acontece aqui? Como ele dá a letra, a bola sobe. A bola faz uma parábola e vem nas costas do Plata. Então, assim, essa bola de letra aqui não ajudou em nada. Em nada, em nada, tá? Não ajudou em nada, tá bom? Então, não foi um recurso que realmente ajudou. Aqui ele fazendo esse domínio que ele tem feito bastante, que é muito legal, que ele faz dá uma penteadinha na bola, né, para poder gerar uma dúvida aqui no adversário, mas aqui, para mim, de novo, querendo ser muito fominha, querendo gerar só jogada para ele mesmo. Ele tinha um passe aqui no Ayrton Lucas, que era possível dele dar, o Ayrton Lucas ia entrar aqui de frente, ele tinha esse passe para o Plata também, e ele resolve finalizar, acaba perdendo essa posse de bola, né, fica demais com a bola. Aqui, mostrar para vocês que o Eduardo Domingues faz uma modificação muito interessante, que é colocar o Benedetti, né? Ele coloca o Benedetti, tira o Piove, né? E coloca aqui o Benedetti para jogar como um ala esquerdo, monta aqui uma linha de 5, tá? E protege muito mais o Estudiantes das inversões. O time passa a saltar menos pressão, passa a se colocar mais como referência na bola, na zona, tapar espaço. Aqui ainda tem uma situação que o Ayrton Lucas consegue ganhar as costas do Oscar Ciba, o Lino fazendo um belo passe aqui para o Ayrton, ele vai conseguir cruzar essa bola para trás, o Lino muito ligado, vai ficar com esse rebote com a segunda bola aqui e tenta finalizar, e o Muslera vai muito bem aqui, consegue tirar essa bola. Mas o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade no segundo tempo por conta dessa modificação do Eduardo Domingues, era um pouco mais de jogo por dentro. E aí também fez falta esse refino no técnico dos jogadores. Quando você está jogando um pouco mais por dentro, você precisa estar mais refinado tecnicamente. Quando você tem dois jogadores, especialmente Plata e Arrascaeta, que não estavam numa noite boa, isso impacta. E você não consegue jogar tão bem por dentro porque é uma zona mais congestionada, você precisa tomar decisões mais rápido, você precisa tocar a bola mais rápido. Isso não aconteceu e o Flamengo não conseguia se adaptar a esse novo contexto. Aqui uma jogadaça do Ortiz, isso aqui é um pós-escanteio, né? Ele dá um tapa aqui para o Arrasca consegue amaciar aqui para ele e ele vai cruzar. E o Pedro faz de novo esse domíniozinho que ele dá uma penteada, né? Ele está muito marcado aqui, obviamente. E ele não consegue ajeitar essa bola para o Plata na canhota do Plata. Né? Essa bola vem na direita, vem muito em cima do Plata, o Plata tem que dominar e aí perde tempo. O Flamengo criava chances, empilhou chances, empilhou
infelizmente acabou não conseguindo fazer um terceiro gol, que seria praticamente ali algo que fecharia o caixão do Estudiantes de vez, né? Aqui uma falta se eu não me engano, do Assamendi, né? Do Assamendi aqui no Plata, e aí começou realmente, de fato, o festival de absurdos do senhor Andrés Rojas, o soprador de apito, que acabou sendo determinante para o resultado final da partida. A gente já vai chegar lá já já, tá? Aqui uma falta que é para cartão amarelo. Abandonou a jogada, empurrou, tá sem bola, joga ali o Plata para fora do campo e o soprador de apito, o digníssimo lá, simplesmente ignora, né? O Flamengo, gente, fez 12 faltas, ele deu 5 cartões amarelos pro Flamengo, tá? Então, praticamente 50% ali das faltas que o Flamengo fez foram, no entendimento do fanfarrão lá, foram para cartão amarelo. Então, enfim, a gente já sabe tudo, né? Mas vamos aqui detalhar algumas coisas, né? Então, falta clara para cartão amarelo ele não dá. Aqui, o Lino, mais uma vez, conseguindo conectar um passe de fora para dentro, absurdo. Quantos passes esse cara conecta aqui nesse meio espaço para Arrasca, para Pedro, para quem estiver por ali, para o Saúl, às vezes. Impressionante a quantidade de acerto de passes que ele faz nessa bola aqui. E aí o Arrasca conseguindo conectar o Plata e o Plata não conseguindo entender esse movimento aqui do De La Cruz. Se o Plata dá de primeira aqui, De La Cruz entra sozinho na área, ele domina e bate. E aí essa finalização aqui é bloqueada e fica na mão do goleirão Muslera. E o De La Cruz aqui reclamando do Plata, ficou bem insatisfeito aqui. O Plata de fato não estava numa noite boa tecnicamente, tá? Aqui o Arrasca também dominando essa bola, gente, aqui ele tá com liberdade, tá? Por que eu tô falando que o Arrasca não tava numa noite boa? Ah, ele tava muito encaixotado, tava muito marcado. Sim, mas a gente viu em vários momentos ele jogar essa bola para a zona de pressão, ele receber com tempo e espaço e ele tomar uma decisão errada. Por isso que cabe aqui a crítica, né? De novo, entendendo que faz parte, que é normal, tô só apontando algo, tá? E realmente chama atenção, porque ele é um jogador que não costuma errar tanto, e aqui ele tem um passe para o Plata. O Arrascaeta pode muito bem dominar essa bola aqui, dar um tapa de canhota pro Plata, né? A gente sabe que ele pode fazer isso. Ele tem o tapa também aqui pro Lino de canhota e pro Plata aqui mais por dentro, aqui mais embaixo aqui da imagem, né? Não fez nenhuma coisa nem outra, mais uma vez dominou a bola para dentro da zona de pressão e perdeu a posse de bola, tá? Então, realmente não foi uma noite boa dele. O que a gente começou a ver foi o Estudiantes cada vez mais ganhar terreno, conseguir ter posses mais longas aqui, então trocando passes aqui, ó, tá? O Flamengo é um pouco mais recuado. O Felipe falou sobre isso na entrevista coletiva, falou: meu time começou a perder o domínio territorial, o Estudiantes começou a ter mais posse, começou a conseguir avançar um pouquinho mais do campo de jogo, tá? E isso, obviamente, que vai impactar na mudança. Mas aí, é claro que cabe também uma pequena crítica ao Felipe, mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Bom, aqui o Flamengo entrando em último terço e a linha de 5 aqui do Estudiantes, como eu já tinha falado para vocês, e o Ascacibar também protegendo muito bem esse lado esquerdo. O Eduardo Domingues entendeu que desse lado esquerdo, embora o Flamengo tenha atacado mais pelo lado direito e tenha conseguido boas jogadas também por lá, ele entendeu que era importante proteger melhor aqui esse lado esquerdo, então o Lino passou a não ter mais tanta liberdade, o Arrascaeta também não, quando vinha trabalhar por aqui. O próprio Ayrton Lucas tinha o Ascacibar muito mais próximo dele, impedindo que ele conseguisse atacar o espaço. A gente viu aquele primeiro movimento ali no início do segundo tempo, mas foi só aquele. Depois ele passou a ficar bem mais próximo do Ayrton, passou a perseguir melhor. Então, o Flamengo teve mais dificuldade para progredir, para gerar a situação de vantagem, embora a gente já tenha visto algumas situações que o Flamengo criou no segundo tempo, mas ficou mais difícil por conta de uma mudança do técnico adversário, que foi bem, né? Tem um adversário do outro lado e ele tem, às vezes, seus méritos também, né? O torcedor do Flamengo, às vezes, esquece que o time não está enfrentando 11 cones. Aí a entrada do Alan, o Saúl sentiu o cansaço normal, né? Jogou lá em Caxias do Sul no domingo sem praticamente dormir, né? Acabou de ser papai, enfim, sentiu ali um cansaço, sentiu o desgaste, ele sai, o Alan entra. Bom, a gente vai ver aqui a sequência dos lances e o Pedro já bem mais baixo na rotação, tá? Bem mais baixo na rotação. Só que isso aqui, se eu não estou enganado, foi a mais ou menos 60 minutos, mais ou menos, 60 e poucos minutos, 62 minutos esse lance aqui, 62, 63 minutos, tá? O Pedro já com a rotação bem baixa, o próprio Arrascaeta também, e não conseguindo tapar a linha de passe. O passe vai entrar aqui, ó, tá? Nas costas dele, e aí o De La Cruz tenta saltar, não consegue. Tem uma situação aqui de bola atravessada aqui para o Medina, tá? Medina aqui bem livre, tá? Famoso efeito dominó, né? Não consegue tapar o primeiro passe ali, vem o salto de pressão, vem o espaço. O Medina conseguindo receber essa bola aqui, só que aqui o Ayrton foi muito bem, finalizou muito bem, finalizou não, perdão, bloqueou muito bem essa finalização, tá? E aí o Flamengo conseguiu aqui não passar tanto perigo, tá? Só que aí o Felipe demora muito para tirar o Pedro, para tirar o Arrasca, para mexer no time, tá? Isso aqui foi com 60 e poucos minutos, como eu falei, e os caras só vão sair os 70 minutos. Olha aqui mais uma bola que o Arrasca desperdiça, tá? De fato, ele não estava bem.
aqui a falta do Plata e que eu tenho que fazer aqui justiça, embora o soprador de apito lá não mereça que a gente faça justiça a ele, mas eu tenho que fazer o meu papel aqui. Na hora eu achei que foi completamente desnecessário, completamente errado. Aqui a gente vê uma ação do Plata por cima, meio que dando um soco ali, tá? Tô até tentando destacar ali com essa lupa, com esse zoomzinho aí que o meu editor de vídeo tem. Então ele tá dando embaixo, tá dando em cima. Sim, cartão amarelo sim, tá? Foi uma força desproporcional ali. Até, volto a dizer, discordei na hora, achei que o juizão foi mal, mas olhando de novo, olhei várias vezes o lance, não tinha percebido na hora que tinha essa ação ali de soco ali por cima também, que foi desproporcional, que não foi legal. Então ele dá em cima, dá embaixo. Cartão amarelo, na minha opinião, bem dado, sim, tá? Então, assim, olha aí o cartão amarelo aí, olha o camarada aí dando cartão pro Plata, né? Luiz Araújo entra e também o Bruno Henrique no lugar do Arrasca e do Pedro. Acho que o Felipe teria que ter sido um pouquinho mais ousado, colocado também o Carrascal. Faz logo 3. Faz logo 3. O time estava começando a cansar, estava começando a arriar o pneu. Faz logo 3. Deixa só uma para o final. Guarda só uma. Por que ele fez só 2 e segurou 2 para o final? Depois, no final, ele colocou só o Danilo. Por que o Carrascal não entra? Né? Ele foi contratado por 12 milhões de euros. Por que não entrou Carrascal, Bruno Henrique e Luiz Araújo? Por que o Plata não saiu também? Por que ele ficou em campo com o cartão amarelo e até já um pouco mais cansado? A ideia era pressionar. O Carrascal também pode pressionar. Com Luiz Araújo, Carrascal, Bruno Henrique e Lino, você pode pressionar. Tem 4 jogadores que podem pressionar. Então, na minha visão, um erro sim do Felipe, demora para substituir e não arrisca bastante, não colocando ali o Carrascal. Tá? A ideia era pressionar e deu certo. O Flamengo começou a incomodar mais a série de bola do Estudiantes. Tá vendo aqui o Muslera fazendo aqui uma bola longa, né, para a lateral. Então, deu certo. A ideia deu certo, tá? Mas acho que poderia ser um pouquinho mais ousado o Felipe colocando o Carrascal. Mais uma falta aqui para cartão amarelo que ele não deu. Empurrando o De La Cruz. Isso aqui é empurrão total, assim. E para parar um contra-ataque também, tá? Isso aqui é situação de contra-ataque. O juizão deu cartão amarelo? Não deu. Então vai contando aí. Já foram duas faltas de cartão amarelo que ele não deu. Aqui, mais uma, ó. Mão na cara do Lino, não deu também. 3. Só vai dar o cartão amarelo agora aqui no Alexis Castro, que entrou no segundo tempo, que ele dá essa pancada aqui no Alan, tá? Um bico no pé do Alan, e aí sim ele dá o amarelo. E aqui o lance capital que mudou o jogo todo, né? Que primeiro, o jogador aqui, o Santiago Nunes, não, perdão, é o Facundo Rodrigues, né? O zagueirão, mete a mão na bola, deixa eu ver se dá para ver aqui nesse lance, né? Ele vai meter a mão na bola aqui, não sei se dá para ver aqui, que eu acho que já passou o lance aqui, deixa eu tentar voltar. Aqui, ó, dá para ver exatamente aqui, né? Ele mete a mão na bola aqui, ó. Tá metendo a mão na bola aqui, então ele mete a mão na bola, o primeiro pênalti, depois ele chuta o pé do Plata, faz um segundo pênalti, dá para ver aqui nesse lance aqui, ó, que o Plata tá com o pé dentro da área aqui, ó. Bem na hora que ele tá sendo chutado, o pé do Plata está dentro da área, sim. Até fiquei na dúvida na hora do jogo ali, mas sim, tá dentro da área. Então ele deixou de dar 2 pênaltis e ainda expulsa o Plata por interpretar que é uma sola isso aqui, que é uma ação de sola, que ele tá solando ali contra o jogador Estudiante. Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro assente. E aí o Felipe bota o Danilo, na minha opinião, sim, acertadamente, porque o técnico Eduardo Domingues coloca também 2 atacantes, o Alário e também o Fabrício Pérez. O Alário vai se juntar ali ao Guido Carrilho como um cara dentro da área, então fazia sentido ter uma linha de 5, 3 zagueiros ali para estancar a sangria do jogo aéreo. Então, na minha opinião, o Felipe não erra. Muita gente na rede social, chamou o Estudiante. Gente, 84 minutos, os caras vão jogar bola na área, bota mais um zagueiro, né? Bota mais um zagueiro, o Lino começando a cansar também, tira o Lino. Então, nesse ponto aqui, achei que o Felipe foi bem. Só que ficou um pouco descoordenado essa linha de 5. O Varela, a gente está vendo aí o 5-3-1, né? O BH só mais à frente. Alan, Luiz Araújo e De La Cruz na segunda linha. E a linha de 5 ali atrás. Só que essa linha ficou um pouquinho descoordenada e vou mostrar para vocês já já. Mais uma falta para amarelo. Vai contando aí 4. 4 faltas para amarelo que ele não deu o cartão. Olha só essa falta aqui, desqualificante em cima do Luiz Araújo. E ele, mais uma vez, não deu. Aliás, nesse lance aqui, ele deu cartão amarelo para o BH, que reclamou que era para ele ter dado amarelo, tá? Negócio assim absurdo. E aqui, essa linha estava um pouco descoordenada. O Varela muito distante do Danilo. Esse aqui é o lance que vai gerar o escanteio para o Estudiante de La Plata. E está muito distante. O Luiz Araújo vem fazer aqui a dobra com o Varela. E o passe é feito para trás aqui, ó, tá? E o jogador que vai fazer aqui o cruzamento, tá? Ele tá com muita liberdade. O Luiz Araújo tendo que marcar 2, bola descoberta, muita liberdade para fazer o cruzamento entra, tá? O Luiz Araújo não consegue bloquear, o Carrilho consegue fazer aqui o cabeceio. Até achei que o Léo Pereira poderia ter ido melhor nesse lance, mas enfim.
né? O cruzamento acontece, o escanteio é feito, escanteio batido curto, né? Vai ter o cruzamento lá, o Ayrton Lucas vai tentar tirar. Gente, essa bola bate sim no braço aqui, se eu não me engano, do Oscar Ciba, né? Não me lembro de quem. Mas a regra já mudou, tá? Não existe mais essa questão de se bater no braço no jogador de ataque, tem que anular o gol. Tinha isso, mas mudou, essa regra foi modificada. Você pode até interpretar que essa bola na mão é passível de parar o jogo, porque tem que parar, porque, enfim, porque é uma bola na mão que tem que parar. Mas para mim, não, ele está de costas, está muito próximo dele, o movimento de cabeceio natural. Sinceramente, com todas as críticas que a gente tem que fazer ao soprador de apito lá, esse fanfarrão que foi ao Maracanã e prejudicou o time da casa, é um absurdo que ele fez. Mas nesse caso aqui, na minha humilde opinião, não há erro, não. A bola sobra para o Carrilho, ele finaliza e o Estudiantes leva para casa um resultado muito melhor do que jamais sonhou. O rubro-negro, sim, acorda nessa manhã, como eu já falei na introdução desse vídeo, com um gosto muito amargo na boca, muito chateado, muito aborrecido, não só com o resultado que poderia ter sido melhor, mas também com a arbitragem, que foi um assinte, que foi um absurdo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: os jogadores, a comissão técnica, o elenco do Flamengo, o clube de uma forma geral, né, na figura dos seus jogadores, da sua comissão técnica e até da sua diretoria, do seu corpo diretivo de uma forma geral, vai transformar, escuta o que eu estou falando, anota aí, eles vão transformar essa diversidade toda, por esse contexto da arbitragem, né, que prejudicou muito o time, esses caras vão transformar isso em gana, garra, vontade, sangue nos olhos, e o Flamengo vai fazer, anota aí, uma grande atuação lá na Argentina. O Flamengo vai vencer o jogo na Argentina. O Flamengo vai jogar muita bola. Ah, Rafa, mas se os caras roubaram a gente assim no Maracanã, imagina lá. Eu também tenho essa preocupação, óbvio, tem que ter. Mas eu vejo os jogadores, volto a dizer, transformando essa adversidade, essa loucura toda que foi essa arbitragem de ontem, em foco para vencer. Não concordo com quem disse que o Flamengo sentou na vantagem. Não acho que o Flamengo sentou na vantagem. Acho que foi uma questão tática. Teve mérito ali do Eduardo Domingues, o treinador do Estudiantes. O Flamengo tecnicamente errando, sim, um pouquinho mais do que deveria, do que pode. Como eu já falei, com dois jogadores que são importantes, especialmente Plata e Arrascaeta. O Pedro também esteve longe de estar numa noite brilhante, fez o gol. Obviamente, tem mérito pelo gol, mas passou longe de estar numa noite brilhante. Para mim, só dos quatro ali, quem estava realmente bem era o Samuel Lino. Isso impacta, óbvio que isso impacta. Né? Mas não achei que o Flamengo sentou na vantagem, essa coisa de salto alto. O Felipe é um técnico que cobra muito, muito competitivo. Esses caras nunca estão na zona de conforto, gente. O Felipe leva isso até como herança do próprio Simeone. Esses caras estão o tempo inteiro sendo instigados, pensando: mas eu não vejo o Felipe fazer isso na beira do campo. Não é o estilo dele na beira do campo fazer isso. Tenho certeza para vocês, posso garantir para vocês, que ele faz isso lá no vestiário, no dia a dia, no CT. Posso garantir. Então, não tem essa de corpo mole. Eu, particularmente, não vejo dessa forma, beleza? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse conteúdo. Falei que era textão, não falei? Então, é isso mesmo, vídeo grande, porque o jogo grande, com muitas questões táticas e também não táticas, merecia um conteúdo um pouquinho mais alongado e mais complexo. Aquele abraço, deixa o like, curte, comenta, compartilha, faz tudo aí, hypa, enfim, dá aquela força para o conteúdo chegar para mais gente. Abração, até o próximo jogo, até o próximo vídeo, e eu fui.